pela Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Daniela atualmente é professora da própria Universidade Federal de Pernambuco, exatamente do Departamento de Engenharia Química, e também ela é professora do programa de pós-graduação de Engenharia Química. A professora tem experiência na área da química, com ênfase em tratamento de fluentes e processos oxidativos avançados, cromatografia aplicada e validação de metodologia. Ela, professora, é membro permanente do programa de pós-graduação de Engenharia Química, como tinha falado. Também é revisora do periódico Revista Engenharia Sanitária e Ambiental e membro do corpo editorial da Revista Eletrônica em Gestão de Educação e Tecnologia Ambiental. A professora Daniela também, atualmente, ela orienta vários estudantes de mestrado e doutorado. Particularmente conheci ela através de uma banca que participamos juntos e desde o momento da banca percebi a qualidade da professora em seus trabalhos de pesquisa, nas coisas que ela faz, e por isso achei interessante chamar ela para mostrar suas experiências com nós. Inclusive, já em muitas ocasiões eu falei para ela que temos alguns equipamentos lá na UASA que ela podia também, precisando, não, fazer uso. E, bom, através disso hemos mantido um vínculo, não, de trabalho nos últimos tempos, começando alguns vínculos de trabalho. Então, achei bem importante ela nos mostrar suas pesquisas. Então, professora, mais uma vez agradeço em nome do programa e agora deixo para você toda essa plateia de nosso programa para você mostrar suas experiências e trabalhos científicos. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite e a parceria que já vem surgindo, né, Ramon? É interessante. Em uma banca, na verdade foram duas, né? Eu acho que uma eu estava como orientadora e na outra eu estava como membro da banca também. Como copo. Foi. E aí a gente fazer, né, essa ponte é extremamente importante nos dias em que vivemos. Está mais claro do que qualquer outro tempo da necessidade dessas parcerias, né? A gente só consegue, de fato, produzir bons trabalhos se a gente se une e dá as mãos para elevar o trabalho de todo mundo, né? Então, o objetivo, eu acho que é esse mesmo, a gente fazer essa troca, né, para que os alunos e a pesquisa como um todo possa, de fato, enriquecer cada dia mais, né? Ramon já falou um pouquinho, eu trabalho com a parte de efluentes, né? Trabalho também com a parte de qualidade, mas para pós-graduação a gente fica mais na parte de engenharia ambiental, né? A gente tem dois grandes processos que a gente trata no laboratório. Estou vendo que Marcos Gislando também está por aí. A parte de processos adsortivos, que a professora Marta coordena mais do que eu, e a parte de processos oxidativos avançados. Embora as duas trabalhem com os dois, acaba que eu trabalho muito mais com processos oxidativos avançados, até pelo meu mestrado e doutorado, que foi justamente com eles. E ela, da mesma forma, o mestrado e o doutorado na parte de processos adsortivos, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês, e aí, por saber que era em engenharia física, eu vou precisar, primeiro, introduzir um pouco de processos oxidativos. Eu vou começar a apresentar, e aí eu não vou ver mais vocês, mas se tiver alguma dúvida, quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Para a gente tirar as dúvidas que possam surgir. Só me dê um retorno, vocês já estão vendo a apresentação? Sim, sim, sim. Ok. Então, a gente vai conversar sobre essa aplicação dos processos oxidativos avançados na degradação de poluentes orgânicos persistentes. E eu deixei bem amplo porque no laboratório a gente trabalha com diferentes classes de poluentes que a gente vai vendo
ao longo da apresentação, tá? Então, dentre esses poluentes orgânicos persistentes que têm chamado a atenção e que não têm conseguido ser remediados efetivamente pelos tratamentos convencionais, a gente vai ter fármacos, hormônios, corantes, testes alimentícios. Hoje em dia eu já estou com alunos trabalhando também com corantes de indústria de sanitizantes. Eles têm algo diferente que está quebrando a cabeça da gente agora lá no laboratório. Eles parecem ser ainda mais resistentes à degradação. Muitos deles têm em sua estrutura metais, e isso tem chamado a atenção da gente. Então, eu estou com 2 alunas trabalhando agora com corantes de indústria de sanitizantes, uma de mestrado e uma de doutorado. A gente também já trabalhou com plastificantes e compostos fenólicos e com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, esses aqui muito comuns das indústrias petroquímicas, as petrolíferas, né? Como eu disse a vocês, a preocupação em torno de tratar esses diferentes classes de contaminantes reside no fato de que os tratamentos convencionais, sejam eles físicos, químicos e biológicos, ou eles são ineficientes, ou eles têm uma eficiência muito baixa, tá? Então, a gente não consegue, de fato, degradar. Basicamente a diferença que vai existir nesses 2 grandes processos que eu falei para vocês na introdução, dos adsortivos e dos processos oxidativos avançados. Os processos adsortivos, eles apenas removem. Eu pego bastante no pé dos meus alunos que eles têm mania de, quando vai escrever, dizer que faz remoção de poluentes. Como a gente trabalha com esses 2 grupos, eu digo, olha, vamos deixar remoção para quem trabalha com adsorção e degradação para quem trabalha com processo oxidativo avançado. Por que isso? Porque no processo adsortivo, eu tiro de uma matriz e coloco em outra matriz. Então, vamos supor que seja um carvão ativado. Eu vou pegar aquele corante que estava lá na água, no efluente, e vou retirá-lo da água e ele vai passar para o meu carvão ativado. O processo oxidativo avançado, ele vai além, né? Porque se a gente pensar, eu deixei a minha água, ela deixou de estar poluída, mas agora eu tenho um carvão que está poluído e que eu vou ter que dar, em algum momento, uma destinação para ele. Mas isso aí é outro tema. Nos processos oxidativos avançados, não, eu vou degradar, tá? A diferença é que também precisa ter cuidados, como tudo na vida existem prós e contras, e aqui eu posso observar a formação de subprodutos ou de produtos intermediários, que a gente vai ver ao longo da discussão. Então, o que seriam os processos oxidativos avançados? Eles basicamente são reações químicas que têm o potencial de mineralizar as moléculas orgânicas, formando CO2, água e sais inorgânicos. Isso acontece quando o meu composto orgânico ele é atacado por radicais hidroxilas. E aí o que vai diferenciar os diferentes tipos de processos oxidativos avançados que a gente tem é como se dá essa geração do radical hidroxila, tá? Em geral, a gente precisa de fortes agentes oxidantes, onde os mais conhecidos e utilizados são o peróxido de hidrogênio e o ozônio, tá? O peróxido de hidrogênio já é largamente estudado, porque ele é aplicado nos processos homogêneos, né? Estes, a gente já tem uma experiência maior e acaba sendo fácil a gente obter bons resultados. O problema dos processos homogêneos é que eu preciso, e a gente vai ver mais adiante, muitas vezes utilizar um catalisador, e esse catalisador não pode ser reutilizado, diferente do que acontece nos processos heterogêneos. E o ozônio tem a ver com a periculosidade dele, né? Então, precisa ter um sistema muito bem feito para que a gente não tenha nenhum problema, né, de vazamento, de ozônio, sem contar que encarece bastante, né, o tratamento. A gente tem os processos de cavitação e da oxidação eletroquímica. Hoje em dia, no laboratório, né, que eu faço parte, que é o Laboratório de Engenharia Ambiental e da Qualidade, a gente já trabalha com todos esses processos. Então, se eu for dividir os processos oxidativos avançados,
quanto à forma com que se dá essa geração, eu posso dividi-los em químicos, onde eu vou ter de um reagente, que pode ser o peróxido de hidrogênio, o ozônio, que eu já falei para vocês, ou pode ser os derivados do processo Fenton. O processo Fenton, ele foi descoberto lá atrás, no ano de 1894, por John Fenton, e por isso leva o nome o processo, quando se fez o uso combinado, né, de peróxido de hidrogênio com um reagente de ferro. Tá? Então, esses seriam basicamente os processos químicos. Já nos processos fotoquímicos, além de utilizar esses reagentes, esses oxidantes, a gente vai ter a presença de uma fonte luminosa. Se vocês pegarem os trabalhos mais antigos de Poe, eles colocam assim, a presença de radiação ultravioleta. Hoje em dia, a gente já sabe que em diferentes proporções, em capacidades de oxidação diferentes, conduzindo a eficiências diferentes, pode ser radiações diferentes. Então, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que hoje em dia a gente trabalha com ultravioleta nas 3 faixas, o VA, o VB e o VC, que basicamente é a faixa de comprimento de onda que vai estar sendo emitida, no visível, com radiação de LED, com radiação solar, enfim. Então, essa presença da radiação combinado com um dos reagentes que a gente já comentou, levam aos processos fotoquímicos. A gente tem os processos sonoquímicos, que tem a ver com esse processo de cavitação que foi falado aqui, onde a gente tem o uso de ultrassom. Tá? Então, ao invés de agora eu ter uma radiação luminosa, eu vou ter uma radiação ultrassônica, certo? E temos os processos eletroquímicos, onde pense no processo eletroquímico convencional, onde anodo e cátodo vão estar lá trocando e vão fazer essa passagem para a geração dos radicais hidroxilas. Então, dentre os processos mais utilizados, a gente tem a fotoperoxidação, que nada mais é do que o uso combinado do peróxido de hidrogênio e uma fonte luminosa que eu prefiro representar como HNI, tá? Então, para dizer que realmente pode ser ultravioleta, pode ser visível, pode ser a combinação das duas, e que vai gerar aquele radical hidroxila que a gente precisa. É interessante observar, ao longo desses anos que eu venho trabalhando com Poe, que a fotoperoxidação, ela consegue muito bem ter excelentes resultados para a degradação de fármacos, tá? Onde muitas vezes a gente pode achar que o processo Fenton, fotofenton, pode vir a obter maiores resultados, e eu trouxe um dos artigos para mostrar para vocês. A fotoperoxidação vai muito bem para fármacos, porque o peróxido de hidrogênio, ele atua em torno de 254, 270 nanômetros, que é justamente onde os fármacos emitem, né? Então, acaba que, por isso, ele tem uma maior atuação. O processo de Fenton, como eu já tinha mencionado para vocês, está a combinação aqui dos íons de ferro com o peróxido de hidrogênio, né? Na verdade, esses íons de ferro, ferro 2 e 3, férrico ferroso, eles vão alternando ao longo do processo, né? Para que se dê a geração dos radicais hidroxila. A gente tem o sonofenton, de novo, a gente tem a própria reação de Fenton, que está aqui em cima descrito, combinado esse símbolozinho aqui, do uso da ultrassom, tá? No fotofenton, eu vou trocar esse uso da radiação ultrassônica pela radiação luminosa, e aqui a combinação desses processos todos, que seria o sonofotofenton, tá? Então, esses são alguns dos processos utilizados. Pois bem, quais seriam, então, as reações envolvidas nos processos oxidativos avançados, que eu vou chamar de Poe, é assim que é comumente chamado. Então, o radical hidroxila, ele vai reagir de forma rápida e ele não é seletivo, tá? Então, ele reage com tudo que tiver lá dentro da minha matriz a ser tratada, né? É claro que a gente, quando está fazendo pesquisa, a gente começa com matrizes mais simples, em geral são soluções aquosas do contaminante que a gente trabalha, mas com o passar do tempo, né, e também dos alunos, mestrado, doutorado, a gente vai tratando matrizes mais complexas, como efluentes sintéticos e efluentes
reais da indústria, que é onde está a grande importância do tratamento, né? Existem diferentes formas com que esses radicais hidroxilas vão ser gerados. Pode ser por abstração do átomo de hidrogênio, pode ser por uma série de reações que a gente tem, que eu não vou me adeter aqui, para que eu possa mostrar para vocês o principal do processo. E aí, se vocês tiverem a curiosidade, depois a gente pode estar enviando alguns trabalhos para que vocês possam compreender melhor, tá? Então, eu já expliquei para vocês que essa geração vai se dar através do ozônio, do peróxido de hidrogênio, da radiação e ainda do uso de catalisadores. Desses processos que a gente está vendo aqui, o catalisador, por enquanto, é o ferro, né? Então, ele atua como catalisador. Contudo, existem alguns outros tipos de processos oxidativos avançados que não vão utilizar o ferro como catalisador, e sim outros metais, em geral semicondutores, como é o caso do dióxido de titânio, que a gente vai ver quando tratar da fotocatálise heterogênea, tá? Então, nessa tabela 1 aqui, está um resumo desses processos que a gente já viu, onde a gente tem homogêneo. E aí, por homogêneo, entendam todos aqueles em que ou não há presença do catalisador, ou se há, ele dissolve em água ou na minha matriz. E nos heterogêneos, não é assim que acontece, tá? Então, o ferro, ele pode atuar tanto como um catalisador endógeno como exógeno. O que seria isso? Exógeno é aquele que a gente vai adicionar à minha matriz, sendo o mais comumente utilizado no processo homogêneo o sulfato ferroso. E endógeno é aqueles que, quando a gente vai pegar o efluente para tratar, eu, por exemplo, quando fiz meu doutorado, eu tratei 4 efluentes diferentes. E o interessante é que um deles, quando a gente fez toda a caracterização fisicoquímica, já tinha presença de ferro. E aí eu optei por não adicionar mais ferro e ver se aquele ferro que estava presente ali, oriundo da minha estação de tratamento, se ele já era suficiente para degradar, e ele foi degradado, né? A gente só precisa ter cuidado que, às vezes, há uma confusão na própria comunidade científica de como tratar esse processo. Muitos pegam e colocam como processo Fenton-like, não é bem por aí. O Fenton-like, ele vai ter a ver com o tipo de ferro, se é ferro 2 ou se é ferro 3. E nem sempre a gente consegue fazer essa caracterização para dar certeza de que aqui eu tenho um processo Fenton-like. O fato dele ser endógeno não necessariamente quer dizer que eu tenho um processo Fenton-like, tá? Então, algumas considerações importantes a gente tem que mencionar acerca do peróxido de hidrogênio, que é justamente esse reagente mais utilizado. Como eu mostrei para vocês lá na primeira equação, na equação 2, na verdade, da fotoperoxidação, o peróxido de hidrogênio, a molécula vai sofrer uma cisão homolítica, né, formando os radicais hidroxila. Pois bem, ao longo do tempo percebeu-se, né, diferentes pesquisadores, que existe uma concentração limite de peróxido de hidrogênio para cada um dos processos. Quem trabalha com POU há muito tempo, no início tinha uma regrazinha que era assim, faz a estequiometria da reação e pega o valor que der lá do peróxido e multiplica por 3 e coloca para reagir. Com o passar do tempo, isso foi derrubado, né, caiu por terra, e percebe-se que há necessidade, sim, de fazer um estudo para ver qual é essa concentração de peróxido limitante, tá? Porque o que acontece? Se eu começo a formar radicais hidroxilas, e esses radicais hidroxilas lá no meu meio estão em excesso, eles se recombinam com o meu peróxido de hidrogênio, formando outros radicais, como, por exemplo, o radical superóxido, que são menos reativos, tá? Então, não é isso o que eu quero. Então, ele começa a sequestrar os radicais, ou seja, ele age como interceptador de radicais. Então, quando se trabalha, sobretudo com processos homogêneos ou os heterogêneos de Fenton,
imprescindível que se estude qual é essa concentração limite. É claro que, com o tempo, a gente começa a ver mais ou menos em torno de tanto para tal concentração inicial do poluente é suficiente. Mas é importante que se faça esse estudo. Uma outra pergunta, uma consideração importante quando se fala de POA, é sobre fotólise, né? Esse slide aqui eu gosto de colocar para os meus alunos da pós-graduação e perguntar a eles se fotólise é POA. O que seria fotólise? Seria eu pegar a minha solução, minha matriz contaminada, e expor ela única e exclusivamente à luz. Então, se a gente partir da definição que eu dei para vocês de POA lá no início da apresentação, eu disse que o POA, ele tinha a geração de radicais hidroxilas. Então, se vocês pegarem os artigos mais antigos, vai estar lá a fotólise, até artigo meu da época de mestrado, dentre os POAs. Hoje em dia, a gente tem que fotólise não é considerado um POA, mas é importante sim que se observe, analise e quantifique o contributo da fotólise. Por quê? A gente tem alguns poluentes que eles são fotossensíveis, então eles degradam quando estão submetidos única e exclusivamente à presença de uma fonte luminosa, tá? Então, é importante que se mensure o contributo da fotólise, mas que se entenda que ela não é um tipo de POA, tá? Então, entrando nos processos que eu descrevi para vocês, eles vão ter, todos eles, vantagens e desvantagens, né? No caso da fotoperoxidação, a maior vantagem dela é não necessitar da adição de qualquer tipo de sal, ou seja, de um catalisador. Por ela não precisar desse sal, desse catalisador, ela também não vai ter uma etapa final lá de separação de sólidos, porque ela não vai gerar nenhum tipo de lodo, tá? Então, ela é extremamente eficiente para vários compostos, sobretudo quando a gente está tratando só solução aquosa. A desvantagem é o baixo coeficiente de absortividade do peróxido de hidrogênio, né, em 254 nanômetros, que vai fazer com que, para alguns compostos, ele não consiga ter a eficiência desejada como a gente tem para outros, tá? Além disso, diferente do processo FENTO que a gente vai ver mais adiante, os estudos já têm mostrado que não adianta a gente estar variando o pH. Isso é bom, porque significa que eu posso tratar com o pH natural da solução, o que nem sempre é possível quando a gente está trabalhando com o processo de Fenton. Tá? E como eu disse a vocês, lá em 1894, Fenton viu que os íons ferrosos eram capazes de oxidar, né, o ácido maleico, que foi o primeiro que foi tratado na presença do peróxido de hidrogênio. Tá? Depois ele verificou que combinar ferro 2 e peróxido de hidrogênio era eficiente para tratar um sem números de compostos orgânicos. Tá? Na década de 40, esses dois pesquisadores, então, propuseram o mecanismo que é este que está demonstrado aqui para vocês. Contudo, a gente tem alguns aspectos importantes, né? A gente viu que os íons de ferro, eles atuam como catalisadores, então eles são fáceis doadores de elétron, pode decompor o radical hidroxila, conseguem oxidar a matéria orgânica, mas eles atuam numa pequena faixa de pH. O que é que acontece? Quando eu saio dos íons férricos para os íons ferrosos, eu vou começar a formar o que a gente chama de aquocomplexos, certo? Então, o tratamento de Fenton, ele funciona melhor em pHs ácidos, em torno de 3, tá? Vão ter estudos que vocês vão ouvir falar de 2,5, outros que falam entre 3 e 4, mas é nessa faixa que ele vai atuar, entre 2 e 4. Quando a gente começa a chegar próximo da neutralidade, que é, por exemplo, o pH da água destilada que a gente tem nos laboratórios para fazer a solução aquosa, ou quando a gente vai mais para os pHs de descarte dos efluentes, que em geral ficam entre 7 e 9, a gente já começa a ter problema
com os processos de Fenton, porque a gente precisa acidificar, tá? Em torno de 5,5, 6, a gente já observa a formação de precipitados. E aí, isso acaba levando à geração de lodo, tá? O processo Photon-Fenton, então, foi... observem o tempo que a gente tem, né, de 1894 para 1980, foi quando o processo Photon-Fenton foi descrito combinando tudo aquilo que a gente já viu do reagente de Fenton agora com uma fonte luminosa, tá? Essas reações, em geral, elas ocorrem de forma concomitante, seja o ferro com peróxido, o peróxido com a luz, então ocorre tudo ao mesmo tempo. E também, assim como o processo de Fenton, em geral, precisa trabalhar em pH abaixo de 4, tá? Pelo mesmo motivo que eu já falei para vocês, quando a gente tem a formação desses aquacomplexos, que a gente não quer que ele esteja lá presente. Algo importante a se falar deste processo, assim como de Fenton, percebam que eu disse para vocês que ocorre de forma concomitante a reação do catalisador com a fonte luminosa, mas também do peróxido de hidrogênio com a fonte luminosa. Então, assim como lá na fotoperoxidação, há necessidade da gente observar a concentração limitante do peróxido, aqui também se faz necessário, ainda mais quando essa produção de radical hidroxila é catalisada pela presença dos íons de ferro. Tá? Então, é algo que também precisa ser estudado. Então, como eu disse a vocês, a reação de Fenton depende da forma química do ferro, que ele está presente no meio, né? E sofre, portanto, grande influência do pH. Isso aqui eu já comentei para vocês, que ele tem que estar, em geral, entre 2,5, 3, 4 no máximo, porque depois a gente começa a ter essa precipitação. Aqui está outras reações de Fenton, eu mencionei lá atrás sobre o processo Fenton-like, né? Que é basicamente quem é o precursor de ferro que eu vou utilizar, tá? Então, a liberação tem que ser controlada de íons ferro 2 para garantir que a gente possa realmente conduzir a reação da maneira mais rápida possível, tá? A vantagem de trabalhar com ferro em uma forma e outra é que eu posso ajustar menos o pH, né? E, claro, verificar se há ou não a presença de radiação para que a gente possa conduzir o processo, tá? Mais adiante, terminando essa parte de processos homogêneos, começou a se pensar, ora, os processos Fenton, eles degradam bem, tratam bem a solução, mas eu não consigo recuperar aquele ferro. É bem verdade que a concentração de ferro que a gente utiliza para degradar as concentrações de poluentes que estão no meio ambiente, elas não são tão altas, tá? Lá no laboratório, a gente consegue com 1 miligrama por litro, no máximo 5 miligramas por litro. E a legislação, né, o CONAMA, ele permite que a gente tenha até 15 miligramas por litro de ferro no nosso efluente que está sendo lançado. Pois bem, mas se eu puder recuperar esse ferro, eu vou diminuir o custo do meu processo, né? E não vou estar lançando mais algo ao meu ambiente. Então, qual é a diferença do processo Fenton homogêneo para o heterogêneo, né? No processo homogêneo, os sais, eles são solúveis, né? E por serem solúveis, eles vão conduzir a formação de lodo, é claro, numa quantidade bem menor do que algumas indústrias geram. Não sei se aqui tem alguém que já passou naquelas lavanderias lá em Caruaru, Toritama, onde a gente vê grandes quantidades de lodo. Então, a gente tem uma redução significativa, né? E o pH operacional, que só conseguimos trabalhar com uma faixa muito estreita. Percebeu-se, então, que quando a gente faz uso de uma fonte de ferro insolúvel, a gente consegue aumentar esta faixa operacional de pH e reutilizar o meu catalisador. Dentre os catalisadores de ferro mais utilizados, estão alguns minérios de ferro que muitas vezes são resíduos, né,
de metalúrgica. No caso, os mais e a preto, que é a... Visto a parte de homogêneo, de heterogêneo, a gente entra para um terceiro grupo de processos oxidativos avançados, que no caso é a fotocatálise heterogênea, que foi quando se pensou assim, ó, o ferro vai bem, e se a gente tentar outro tipo de metal que possa conduzir a degradação dos poluentes. Então, em 72, Fujishima e Honda pensaram, na primeira vez, utilizaram dióxido de titânio em suspensão. Mais adiante, a gente percebeu que o dióxido de titânio, ele não fica bem quando a gente utiliza em suspensão. O dióxido de titânio, ele é um pó fino, branco, né, insolúvel em água, e que, ao adicionar na água, ele causa uma turvação. Essa turvação é ruim para o sistema, sobretudo quando eu tenho uma célula fotoeletroquímica. Como assim? Ora, se eu preciso que os raios luminosos penetrem na minha solução, na matriz que eu estou querendo tratar, então o dióxido de titânio ele vai dificultar a penetração desses raios luminosos. Então, mais adiante, começou a se verificar a necessidade de estudar sobre fotocatalisadores em suspensão e em forma suportada, e eu trago um exemplo para vocês daqui a pouco. Em 83, Pruden e Ollis utilizaram a fotocatálise para descontaminar, e aí tiveram sucesso, e em 98, esses dois pesquisadores brasileiros, Nogueira e Jardim, começaram as pesquisas para oxidação de água em íons inorgânicos. Como é que ocorre, então, esse processo? A gente tem uma espécie semicondutora, como é o caso do dióxido de titânio, a gente tem outros que são muito utilizados, o óxido de zinco também, o fosfato de bismuto, tem muitos trabalhos. E essa espécie semicondutora, quando submetida à presença de uma fonte luminosa, vai fazer com que os elétrons da banda de valência sejam promovidos para a banda de condução. E em fazendo isso, vão ser criados, né, sítios ativos que vão ser capazes de conduzir a reação de forma mais rápida, catalisando essa geração de radicais hidroxilas que é tão importante para a gente, tá? Então, em geral, na fotocatálise heterogênea, tenta-se não utilizar o peróxido de hidrogênio, porque o semicondutor ele vai fazer o papel de gerador desses radicais hidroxila. Então, como eu disse para vocês, está aqui uma foto do dióxido de titânio, ele é o mais utilizado. Por quais motivos? Ele pode ser ativado pela luz solar, então os trabalhos cada vez mais, sobretudo aqui no Brasil, né, que a gente tem, e no Nordeste nem se fala, o sol disponível praticamente em todas as estações do ano, né? A exceção foi aquela quinta-feira que a gente passou agora, mas não é o comum. Em geral, a gente tem, e ele consegue, a luz solar, a gente está cansado de fazer experimento no estacionamento do departamento, os meninos colocam lá e a gente tem essa degradação. Pela estabilidade fotocatalítica que ele possui, por ser insolúvel em água, ele é estável quimicamente numa ampla faixa de pH e desloca mais para perto da neutralidade. A possibilidade de imobilização em sólidos, ele tem um custo baixo, relativamente baixo, pode ser reutilizado, e o dióxido de titânio, ele não apresenta toxicidade, que é uma das preocupações. Então, até aqui, o que a gente pode ter de considerações gerais de POA é o grande potencial que ele tem de descontaminar as águas residuais, a eficiência para mineralizar essas espécies químicas, a necessidade, na maioria das vezes, de uma fonte de radiação e a dificuldade para separar os fotocatalisadores que a gente tem. Então, dentre os POAs, a gente já mencionou esses aqui em vermelho, e aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida por enquanto, ou se eu posso seguir para os processos eletroquímicos e sonoquímicos, que a gente também trabalha com eles. Até aqui tudo bem?
Tá tudo bem, eu acho que a gente deixa as perguntas geralmente. Ah, ok, tá certo. Então... a gente tem ainda essas outras classes, mas que eu não vou mencionar aqui para vocês, até porque eu não trabalho com elas, tá? Então, os processos eletroquímicos, basicamente, a geração do radical hidroxila vai se dar in situ, então, lá dentro, em contato com o eletrodo, tá? Ela pode se dar de duas formas, que é o que a gente chama de forma direta ou de forma indireta. No processo de forma direta, a gente tem o que convencionou se chamar oxidação anódica, tá? E aí, a degradação do poluente vai se dar quando eu tenho a transferência de elétrons da superfície do eletrodo para a minha matriz. Ou pode ser de forma indireta, que a gente tem o que se convencionou chamar de processo eletrofento. Ou seja, além do meu eletrólito e do meu par de eletrodos, a gente vai ter alguma forma de introdução de íons de ferro dentro da solução para fazer o tratamento, tá? Então, a gente tem a formação de um agente oxidante in situ, que vai migrar da superfície do eletrodo, ou pode reagir diretamente da solução. O que a gente tem percebido é que neste tipo de processo ocorre uma combinação, parte oxidação anódica, parte processo eletrofento, tá? Então, além disso, eu posso combinar esses processos que são responsáveis pela geração do radical hidroxila durante a reação com uma fonte luminosa e formar o que a gente chama de processo fotoeletrofento, tá? Então, seria pegar o meu eletrólito, o meu par de eletrodos, adicionar algum tipo de ferro, que muitas vezes pode ser adicionado no próprio eletrólito, e combinar com uma fonte luminosa, fazendo o que a gente chama de processo de eletrólise. Além disso, a gente tem o processo sonoeletroquímico. Mas para eu falar de sonoeletroquímico, a gente primeiro precisa entender o que é um processo de sonólise, tá? Eu disse para vocês que existiam os processos sonoquímicos, onde quem seria responsável por auxiliar na formação dos radicais hidroxilas seria a ultrassom, a radiação ultrassônica, tá? Então, esse processo é fundamentado, como está colocado aqui, na cavitação acústica, abrangendo, então, a formação, o crescimento e o colapso das bolhas no líquido. No processo sonoeletroquímico, então, a gente vai submeter o processo eletroquímico à radiação ultrassônica, ao invés de uma fonte luminosa, seguindo o mesmo raciocínio que a gente mostrou anteriormente para o processo homogêneo. Tratado o meu poluente, com o passar do tempo, percebeu-se que, embora a gente tratasse via POA, havia formação de intermediários tóxicos. Então, ao longo do tempo que já se estuda sobre os processos oxidativos avançados, sentiu-se a necessidade de avaliar essa toxicidade e, com isso, são feitos os testes ecotoxicológicos. A gente começou no laboratório apenas com ensaios com sementes. Por quê? Porque eles são mais simples. Em geral, quem trabalha com POA são químicos, engenheiros, e a gente não tem tanta habilidade assim para os testes ecotoxicológicos. E aí a gente começou com plantas, porque é extremamente simples, né? Se a gente parar para pensar, a gente, quando é criança, pega o algodãozinho, bota lá o feijão e vê crescer. E é algo muito semelhante, muito simples, que a gente faz para os ensaios de toxicidade com semente. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que algumas dessas sementes são extremamente sensíveis e que nem sempre conseguem mostrar para a gente o todo do que está acontecendo com esses intermediários formados. E aí, hoje em dia, já se tem estudo com diferentes organismos, com bactérias, com algas, microcrustáceos, a gente já tem até com molusco, então com diferentes animais. Então, terminada essa parte de toxicidade, a gente fecha o que seria os ensaios realizados, o que
por vezes é necessário que a gente utilize de técnicas analíticas que sejam capazes de identificar e quantificar esses intermediários, o que é possível através de espectrometria de massa, né? Então, eu não coloquei aqui, eu só listei alguns trabalhos, mas o mais interessante é que, ao término do POA, a gente, além de avaliar as concentrações do contaminante, se possa fazer essa análise, se houve ou não formação de intermediários, de subprodutos, do histórico do laboratório, antes de eu entrar na produção da gente. O laboratório foi fundado no ano de 1992 pela professora Valdinete, que veio falecer no início desse ano. Ela foi minha orientadora, fez doutorado na Unicamp e foi uma das primeiras a trazer a parte de POA com contaminante emergente aqui para o Norte e Nordeste, né? Então, começou com a parte de química analítica, de eletroanalítica, e depois direcionou realmente os trabalhos para a área ambiental, de biosensores, de tratamento de água e a dissuasão do LEAC, né? E aí a introduzir, além da parte de química ambiental, de controle e de gestão ambiental, e ela é hoje a atual coordenadora do laboratório. Eu entrei como professora no ano de 2017, mas eu estou no LEAC desde 2009, que é quando eu iniciei o meu mestrado, né? E aí atuo tanto na parte de engenharia ambiental, controle, química analítica e controle de qualidade, tá? E aqui eu trouxe as produções científicas para mostrar para vocês o quanto que a gente vem conseguindo progredir nesse tempo, né? Vocês vão ver que as produções... Eu trouxe as minhas, porque se fosse a do laboratório, seria muito mais, mas a gente começou tratando com um processo fotofento, fármacos, né? Que foi o objeto de estudo do meu mestrado e doutorado. Na época, eu trabalhava com 4 fármacos em conjunto: ácido acetil salicílico, diclofenaco, paracetamol e dipirona, né? Algo que eu não comentei para vocês, porque ultimamente, pelo menos lá no departamento, e os outros 2 locais que eu conheço estão quebrados, que é de extrema importância a gente monitorar o carbono orgânico total. Eu disse para vocês que o POA é responsável por mineralizar os poluentes, e essa mineralização, de fato, eu só consigo ver com carbono orgânico total quando eu vejo a conversão de carbono orgânico para carbono inorgânico, que é aquele que a gente viu lá no início, que está na molécula do meu poluente e vira CO2, tá? Então, os primeiros trabalhos da gente, a gente tem esse acompanhamento do carbono orgânico total, e infelizmente, hoje em dia a gente não está conseguindo fazer porque os equipamentos encontram-se quebrados. Então, nessa mesma época, a gente trabalhou com fármacos e com compostos fenólicos, né, de efluentes da indústria de petróleo. Então, a gente já começou a ter uma experiência com diferentes poluentes. Mais adiante, a gente continuou com outros fármacos e expandindo a classe de fármacos que a gente trabalha. Os 4 que eu falei para vocês, dipirona, diclofenaco, paracetamol, eles são extremamente fáceis de serem tratados, porque as moléculas deles são pequenas, não são moléculas complexas. Quando a gente começa a trabalhar com antibióticos, que é o caso da amoxicilina, isso vai ficando mais complicado, né? E a gente começa a perceber mais dificuldade para tratar. Hoje em dia, a gente já trabalhou com antipiréticos, antibióticos, anti-inflamatórios, trabalhamos com remédios que são usados no tratamento da AIDS, como lamivudina, zidovudina, e os que deram mais trabalhos para a gente, os que são os antipsicóticos, né? Então, a gente já conseguiu varrer diferentes classes de fármacos e perceber as nuances diferentes de cada uma delas. E aí a gente começou, além de trabalhar com as radiações de bancada, eu já mostro para vocês o esquema dos reatores, a introduzir a radiação solar, e aí a gente começou a ter sucesso, né? Depois a gente tratou efluentes de refinaria,
Aqui estão os reatores, né? Em geral, a gente começa com becquerels de 50 ml para tratar, e depois a gente vai aumentando esse volume para conseguir chegar o mais próximo possível do que a gente tem no dia a dia, tá? Então, aqui tá exemplos para vocês de reator de bancada Sunlight, que é o que simula a radiação solar, tá? Vocês percebam que aqui tem 2 exaustores, porque essa lâmpada esquenta bastante. Então, a gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, diferente dos demais reatores com radiação UVA, UVC e de LED. A gente chegou a trabalhar com radiação UVB também, mas ela não mostrou bons resultados, assim como a gente tem com as outras. É importante ressaltar aqui que cada lâmpada, como eu mencionei para vocês, atua numa faixa de comprimento de onda. Então, por exemplo, se eu quiser tratar fármaco com UVA, não vai dar muito certo, tá? Trabalhar tratando alguns compostos hidrocarbonetos no VC também não vai dar. Então, a gente tem que saber qual faixa que a gente precisa atuar. O LED veio depois, né? Nos últimos anos a gente começou porque é muito mais barato. Inicialmente a gente achava que podia não dar certo, depois a gente começou a ver que lá fora tem vários trabalhos com LED, porque ela também tem uma parte no UV, né? E aí a gente tem conseguido também obter bons resultados, só precisa de um maior tempo de tratamento. E aí depois aqui tá para vocês verem as diferentes classes de contaminantes que a gente tem tratado e os diferentes tipos de POA. Então, hoje em dia, a gente consegue no laboratório trabalhar não apenas com os processos homogêneos, esses já estão bem consolidados no grupo, mas a gente consegue trabalhar bem com fotocatálise heterogênea. Esse trabalho aqui do fosfato de bismuto e do dióxido de titânio foi desenvolvido inteiramente no LEAC, mas hoje em dia a gente já tem parcerias com outros laboratórios. Um foi com o professor Luciano, que Ramon participou da banca, então já tem óxido de zinco, placas de latão, e a gente tem avançado bastante em outras áreas, né? Mais adiante, a gente tem aqui vários trabalhos que começam com solar e percebam que os melhores resultados vão vir sempre com a lâmpada UVC e o solar, né? Mas também o fento e o fotofento agora começam a trabalhar com a forma heterogênea, e aí eu vou mostrar um trabalho para vocês. Eu já tenho alunos trabalhando com pirita, magnetita e com resíduo de ferro. Fui montar um projeto de iniciação científica e queria fazer algo diferente e que não fosse caro, né? Em tempos de recursos cada vez mais escassos, vamos tentar botar os meninos para trabalhar com algo diferente. E aí eu peguei sucata de ferro, triturei, usei como catalisador, a boa e velha ferrugem, e a gente obteve bons resultados, tá? Então, aqui está um pouco mais dos trabalhos. E aí eu destaco alguns deles aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, que são os trabalhos desse ano, que são os mais recentes e bem mais completos do que aqueles que a gente começou lá atrás. Então, o primeiro é o trabalho da minha aluna de iniciação científica, tá publicado, foi publicado esse ano, que é para o tratamento de um dos corantes têxteis mais utilizados para o tingimento de calça jeans, que é o preto direto 22, tá? Nesse trabalho, a gente faz um estudo preliminar sobre a variação das variáveis do processo, né? Então, a gente avaliou a concentração de peróxido de hidrogênio, a concentração de ferro na forma de sulfato ferroso para o processo homogêneo, do resíduo de ferro, que foi justamente essa ferrugem, e a gente fez toda a caracterização, a granulometria desse catalisador e o pH. Depois a gente fez a otimização das variáveis, estudo cinético, como o professor Ramon falou, a gente está no programa de engenharia química, então a gente precisa apresentar também modelagens. Fiz por redes neurais, não coloquei os dados aqui,
mas a gente tem vários trabalhos com redes neurais, e os testes de toxicidade com sementes e bactérias, né? O reator de LED, aqui eu botei um desenho esquemático, são 3 lâmpadas dispostas em paralelo, e aqui estão os resultados para vocês observarem. Verifiquem nessa figura que os processos homogêneos, eles realmente são mais eficientes, em geral, que os heterogêneos, mas para que a gente que estava trabalhando com resíduo de ferro, que pode ser reutilizado, porque ela colocou lá na solução, depois a gente faz uma filtração simples com papel de filtro e consegue reutilizar, e chegou uma degradação muito próxima, tá? Após 240 minutos de tratamento. Aqui está o estudo que eu falei para vocês, da necessidade da gente avaliar a concentração de ferro e do peróxido de hidrogênio, primeiro para o processo homogêneo. Observem que depois de 2 miligramas por litro de ferro, praticamente não tem diferença. E olha, aqui a concentração limite de peróxido de hidrogênio, tá? Se a gente olhar aqui na visão macro, a gente, como tem vários pontos, não dá para ver tão direitinho, mas aqui a gente percebe que ele vem, aumenta e depois aquela formação de superóxido que eu falei para vocês, e aí a gente tem uma diminuição da eficiência do tratamento. No processo heterogêneo, eu fiz questão de botar o gráfico tal como está para a revista. Vocês percebam que não tem tanta diferença se eu uso maior quantidade de resíduo de ferro. Esse ponto aqui está fora, provavelmente erro experimental, e devido também à heterogeneidade do material, o que mostra a necessidade da gente fazer a limpeza correta, direitinho do material, e aí tem toda essa discussão no artigo. Depois a granulometria, conforme a gente imaginava, menor granulometria proporcionou para a gente melhores resultados, né? O estudo do pH, mostrando que realmente um pH mais ácido conduz a melhores resultados, e, de novo, o peróxido de hidrogênio, para vocês observarem esse comportamento. Então, aqui eu tenho a concentração máxima. O estudo cinético, que eu não vou me deter aqui, até porque eu nem sei como é que eu estou no tempo. Se eu estiver me alongando, o Ramon pode falar, viu? Não, tá tudo bem. A gente tem uma cinética que a gente chama de cinética de pseudo-primeira ordem. Esse modelo de Shan-Shu, ele é um dos mais utilizados. A gente já tentou por vezes, a gente vai para as bancas de mestrado e doutorado, pessoal até, olha, vamos ver modelos diferentes, tudo, mas acaba que mudam os nomes dos modelos e recai na mesma equação final, porque o que acontece basicamente é assim, a gente tem uma degradação muito rápida nos primeiros minutos, isso para todos os POAs, se não para a grande maioria. Eu tenho uma exceção de uma aluna que eu também trouxe para mostrar a vocês, e depois esse decaimento é menos acentuado, chegando à estabilidade, tá? Então a gente fez para 2 modelos aqui, o de Shan-Shu e o modelo de Ri, mas se vocês pararem para analisar, as equações finais são muito parecidas, e ambos tiveram bons ajustes. Aqui estão os resultados desse trabalho para o teste de toxicidade, tá? Com cenoura e com agrião. Vale ressaltar que a semente mais utilizada é a semente de alface. Há relatos na literatura que dizem da necessidade da gente fazer a quebra de dormência. Confesso que já fiz estudos com quebra de dormência e sem quebra de dormência. E, basicamente, é aquele grupo de sementes que a gente está utilizando que está mais apta a, vamos dizer, germinar ou não. E isso é um problema nos testes de toxicidade. Hoje em dia, a gente conseguiu ter melhores resultados, depois de muito quebrar a cabeça, utilizando 20 sementes e 4 ml da solução que a gente quer avaliar. Se vocês pegarem os artigos iniciais do grupo e de outros grupos de pesquisa, só se fazia com 10 sementes, então a amostragem é importante, tem um bom número, e vocês vão perceber que a solução antes do
do tratamento, em alguns casos, foi menos tóxica do que a solução após o tratamento, mostrando para a gente a necessidade da gente, de fato, avaliar quem são esses subprodutos que são formados. O segundo trabalho que eu trouxe para vocês, esse é de uma aluna de mestrado, onde um outro fator que é levado em consideração sobre o peróxido de hidrogênio, não apenas no que diz respeito à concentração limitante, é se há peróxido de hidrogênio residual ao final do processo. É possível vocês encontrar na literatura vários trabalhos que falam desse peróxido residual. O problema é determinar esse peróxido residual. Existe uma metodologia que é por titulação, mas essa titulação é feita com permanganato, e aí tem todo um trabalho, porque tem que ser feito no escuro, enfim. Depois tem as fitas testes de peróxido, que é vendida, e é feita uma fitinha de pH, mas esse método é semi-quantitativo. E aí a gente sentiu a necessidade de criar uma metodologia para determinar e acompanhar esse peróxido residual. E a gente fez isso via espectrofotometria de ultravioleta visível, utilizando uma solução de metavanadato de amônio e ácido sulfúrico, que, ao reagir com peróxido de hidrogênio, forma um complexo, que é o peróxido vanádio. Então, esse artigo foi bem interessante, porque a gente agora consegue acompanhar este outro reagente e seu consumo ao longo do processo. Aqui, como se trata de uma aluna de mestrado, já foi com um efluente sintético, né? E aqui está a composição, ela tratou 4 corantes, que é algo importante, né? Cada vez mais a gente vê menos trabalhos com um contaminante só, porque a gente sabe que quando vai para o efluente real, a grande dificuldade está justamente em a gente ter essa grande quantidade de compostos de uma vez para degradar. E aí, para simular esse efluente sintético, a gente tem íons e sais, inorgânicos, e os orgânicos para simular o que a gente tem. Pois bem, ao montar essa metodologia, a gente verificou que a melhor proporção de metavanadato de amônio e ácido sulfúrico foi para uma concentração de 0,05 do vanadato e 0,3 do ácido sulfúrico. E aqui a gente tem os resultados, né, da degradação, utilizando diferentes concentrações iniciais de peróxido de hidrogênio para diferentes tempos reacionais, e aí a gente obtém boas degradações, atingindo 95% de degradação nesta condição aqui, e observem sem peróxido residual, né? Então, isso aqui é o que a gente almeja, né? Que se coloque uma quantidade de peróxido que ele seja todo consumido ao final do processo. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a concentração inicial dos 4 corantes, né? A gente tem esses 2 picos aqui, mas o principal é 508 nanômetros, e a quase completa degradação aqui ao final do tratamento. A cinética segue, aquele mesmo comportamento que eu mencionei no trabalho da aluna anterior, né? E aqui foram testados modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, e esse de BMG, que é muito semelhante ao de Shanxu, tá? Esse aqui já é um terceiro trabalho com fotocatálise heterogênea, de uma aluna de doutorado que está defendendo próxima quinta-feira a tese dela, e uma parte da tese dela foi testar dióxido de titânio impregnado com outros metais. Ela trabalha com 3 fármacos, no caso meloxicam, tenoxicam e cetoprofeno. O trabalho dessa aluna, eu acho que é no outro artigo, ela já está com 2 publicados. A gente tem toda a análise por LCMS, então a gente sabe os intermediários que foram formados. Pena que ela conseguiu fazer isso para qualificação, e agora com a pandemia e tudo fechado, a gente não conseguiu fazer para a parte final do trabalho. Mas tem uma parte bem bonita que a gente vê todos esses intermediários que são formados. Então, a impregnação do TiO2, o que é que a gente pensou? Ora, a gente vamos aliar
o que o TiO2 tem de melhor com o que os metais possam ter. Então, a gente impregnou com ferro, com ferro e cobre e em poliestireno. Esse esquema que está aqui, isso aqui são embalagens de iogurte, gente, onde a gente tira aquela partezinha de cima, né, e o fundo e impregnou isso aqui. E aí a gente testou diferentes processos, a fotoperoxidação, a fotocatálise com peróxido de hidrogênio, com o TiO2 e cobre, com ferro e cobre, tá? Aqui está o espectro de FTIR, onde a gente mostra aqui o do suporte de poliestireno, o do TiO2, e a gente percebe o recobrimento, né? E aqui estão os dados da degradação em si, né? A varredura espectral para a solução inicial dos fármacos e após os tratamentos, e como eu imaginava, não era o que a gente queria de resultados, mas a gente imaginava, o que apresentou melhor eficiência foi o sistema homogêneo, a fotoperoxidação, que eu disse para vocês, que em tudo que eu venho estudando, a gente vem tentando encontrar formas de melhorar, né? O pessoal que trabalha com catálise vive empenhado em tentar melhorar esse resultado, mas acaba que, a gente, para todos os processos que a gente testou, o melhor foi a fotoperoxidação com radiação UVC. Dentre os demais, foi aquele que utilizou o TiO2 com ferro, o que também faz sentido, porque a gente tem agora um misto de fotocatálise com o processo fotofento, tá? E aí, diferente de todos os outros que eu mostrei para vocês até agora, percebam que a degradação dela forma o que a gente tem um S invertido. A gente sofreu um pouquinho para conseguir modelar, mas esses autores aqui, em 2010, observaram esse mesmo comportamento, que basicamente é o seguinte: ele quebra no início em moléculas que absorvem no mesmo comprimento de onda, e aí por isso esse comportamento diferente dos demais. Aqui a gente tem os resultados da aluna para toxicidade, né, com sementes, e aí também a gente tem para o alface, né, a gente diz que o índice de germinação, que é esse RGI, ele, para que seja considerado tóxico, ele tem que ser menor do que 0,7 e os delas são maiores. E aqui o estudo do reuso, que eu acabei esquecendo de botar lá para a primeira aluna que fez com a ferrugem. Após o 5º ciclo, a gente ainda consegue manter uma boa eficiência de degradação, até melhorando para 367 nanômetros e diminuindo um pouco para o comprimento de 260 nanômetros, que é onde a gente tem os aromáticos. E aí, só para a gente fechar, eu pensei em colocar aqui para vocês, só que eu acho que eu tenho que sair, um vídeo do que a gente está fazendo agora com 2 alunas, são as primeiras que vão defender com processo eletroquímico, e que surpreendeu bastante, porque as meninas estão conseguindo degradar com 30 minutos, em parte com 15 minutos, e só para vocês terem uma ideia, essa solução de corante tem 2 corantes, são aqueles corantes de sanitizante que eu disse para vocês, e vou mostrar para vocês aqui a degradação. Acho que dá para vocês verem direitinho como acontece rapidamente. Aí um eletrodo é de grafite e o outro eletrodo é de cobre. Vocês vão ver, essa aluna já quebrou, ela no ano de mestrado já quebrou bastante a cabeça, e hoje ela veio toda feliz me dizer que a toxicidade dela deu boa, ou seja, que a gente não está formando intermediários mais tóxicos. Percebam que a geração aqui dos radicais, né, no entorno do eletrodo, e como eu tinha dito para vocês, na superfície a gente vai vendo um clareamento mais rápido até do que do restante da solução.
Tá em tempo real, tá, gente? Eu não acelerei o vídeo, não aumentei a velocidade. E aí a gente está bem feliz com os resultados. A gente já testou diferentes eletrólitos e vocês vão ver que com 1 minuto e pouco a gente já tem uma melhora significativa da redução da cor, que seriam os grupos cromóforos. E aí o que demora mais um pouco, para meia hora que eu falei para vocês, é degradar os outros constituintes que ficam, os aromáticos, né, nos comprimentos de onda menor. Então percebam que aqui já está ficando praticamente hialino, ele vai ficando amarelado, mas depois vai sumindo totalmente, isso em 2 minutos de reação. Que é muito bom, não está precisando adicionar nenhuma fonte luminosa, só nesse caso, com a oxidação anódica. Bem, gente, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ramon, desculpa, eu passei uns minutinhos. Passou nada, a gente está muito feliz também pela apresentação, foi muito boa, que foi uma aula inicial sobre alguns processos, não? Que, como você fala, às vezes as pessoas confundem e que muitas pessoas escutam, mas não entendem, não, diretamente a que se referem. Eu acho que isso é importante, já que para mim, desde meu ponto de vista, a ciência é única, não tem separação de nada, então eu acho que é importante trazer este tipo de trabalho, mas eu acho que é uma experiência boa, porque você trabalha uma pós-graduação de engenharia química, a gente tem uma pós-graduação de engenharia física, então meio que é importante, não, mesmo existindo essa rivalidade histórica entre químicos y físicos que no tiene nada a ver, mas es importante saber, ¿no?, de cómo un departamento, una posgraduación de ingeniería en una área específica ataca, resuelve algunos problemas y que tienen grande aplicación, ¿no?, que a gente sabe que tem aplicação. Eu só tenho que parabenizar. Eu deixo aberto aqui para o professor Martínez, professor Oriá, que eles sempre têm umas perguntas e são nossos primeiros participantes. Ok, Daniela, eu vou começar porque eu gostei muito da apresentação, eu aprendi muita coisa, mas aí a química vai ensinar para a física o que é um processo heterogêneo e um processo homogêneo. Foi durante toda a apresentação eu tentando ligar as coisas, será que é isso, será que é aquilo, eu não sei o que você entende por processo... Nesse contexto. Nesse contexto. No caso dos processos oxidativos avançados, a diferenciação de homogêneo para heterogêneo está na forma de introdução do catalisador. Então, o sal de ferro, que é o mais utilizado, o sulfato ferroso, quando eu coloco ele lá na solução aquosa, ele imediatamente se dissolve. Então, por isso, homogêneo. Na fotoperoxidação eu não tenho nenhum tipo de adição, não tem eletrodo, não tem sal, não tem nada. Já a pirita, por exemplo, a hematita, o dióxido de titânio, todos eles são insolúveis na solução aquosa. Então, aí por isso o processo heterogêneo. Ok. E a outra pergunta que certamente sempre vem, porque aí você mostra aqueles reatores que são relativamente pequenos, qual é o depois? Bom, é no laboratório, mas para aplicações industriais, vamos dizer, não sei se é essa aqui. De campo, né? É de campo, como fator de escala é isso. No Brasil a gente não tem tanto, mas se a gente for para países como Portugal, Espanha, eles já aplicam na própria estação de tratamento de efluentes. E aí tem que fazer apenas o cálculo, né, para aumentar, no caso, a radiação luminosa principalmente, né? Então vão ser várias lâmpadas que vão ser colocadas. A vantagem, por exemplo, do LED, hoje em dia a gente tem mangueiras de LED, né? Então pode ser colocadas no entorno. Então é algo que parece bastante promissor. Eu estou com uma aluna de doutorado, que é uma das que está trabalhando com um processo eletroquímico,
que a intenção da gente é utilizar um painel solar para ele mesmo alimentar os eletrodos e fazer a degradação. Lá fora a gente tem muita coisa. Aqui, graças a Deus, a gente já tem algumas indústrias que, pelo menos, já se disponibilizam a gente visitar, né, as estações de tratamento, já tem interesse. O grande problema que eu acredito que existe é a falta de legislação para esses poluentes. Então, assim, como não tem legislação dizendo que eu não posso lançar fármaco, a legislação vai dizer o seguinte, que seria muita coisa para eu apresentar aqui. Ele vai dizer, olha, você tem que reduzir a sua demanda química de oxigênio em 80%. Então, por exemplo, Pernambuco é um dos estados do Brasil que exige a maior redução de matéria orgânica. Né? O que a gente tem da CPRH é mais restritivo do que o do CONAMA. Mas não tem legislação para fármaco, não tem legislação para corante. E aí acaba que é o grande problema da gente. Ok, Daniela, obrigada. Então, deixa eu fazer uma pergunta técnica. Posso, Amor? Pode. Daniela, você, justamente sobre, na parte de um pouquinho de física que a gente talvez possa sugerir alguma coisa, perguntar, é sobre as partículas, você disse as partículas de dióxido de titânio, né? Eles são branquinhas porque espalha bem a luz, então, justamente, se elas não dissolvem bem, elas vão refletir bastante, mas se você iluminar em outras direções, talvez isso ajude a guardar a luz, né? A difusividade da partícula. Eu, particularmente, já trabalhei com um tipo de reator que ele é chamado de reator anular. Eu tinha até pensado em colocar alguma coisa dele, eu fiz, não, mas vai ser coisa demais. Que o bulbo da lâmpada, ele fica ele pega o reator como um todo, tá? Uhum. Tá. Mas aí a gente tem que a maioria dos estudos, eu fiz isso no meu doutorado, tem uma amiga que na época fazia doutorado, que foi o doutorado dela. Como todos esses reatores, eles precisam recircular, e aí isso diminui o tempo de residência da solução a ser tratada em contato com a fonte luminosa, acaba que todos eles, por enquanto, têm menor eficiência do que aqueles que a gente faz com a lâmpada em cima. Até porque a gente tem... E aí tem livros que vão mostrar essa parte do espalhamento, né? Os reatores da gente, que na verdade são caixas de madeira, todos eles são revestidos com folhas de papel alumínio, porque elas funcionam como um espelho mesmo, para que essa lâmpada ela possa... Então, isso aí já tem vários estudos. Por enquanto, esses que a gente precisa de recirculação, eles têm uma eficiência bem menor. Ótimo. Ok, Daniela, só cumprimentar e chamar a atenção de um aspecto da engenharia que vocês fazem, construindo todo o equipamento. Isso é importante para os nossos estudantes, ir lá, construir. Tem que ser. Excelente. A gente tem reator com radiação combinada, porque os resultados dele não foram tão bons, aí eu peguei, nem apresentei aqui, mas aí faz parte, né, dos meninos, eles têm que ter isso para exigência do programa, ou a parte de modelagem, ou a parte de construção dos reatores. Excelente, obrigado, Evan. Francisco, pode perguntar, fique à vontade. Opa, primeiramente, boa tarde. Está dando para me escutar direito, tá? Sim, sim. Professora Daniela, quero dizer que é um prazer conhecer você desta forma, como eu da apresentação. Eu sou engenheiro ambiental pela UFC, e durante a minha disciplina de tratamento de água, né, de tratamento oxidativo da água, que é os POAS, seus artigos foram bastante utilizados. Então é até meio emocionante assim, conseguir falar com a autora, né? E hoje, né, depois desse mestrado em engenharia física, eu fico me perguntando o que a gente pode fazer, por exemplo, no óxido de titânio ou nos demais materiais para aumentar esse gap ou reduzir, enfim, conseguir deslocar essas absorções para a região visível. Porque o que acontece nesses materiais é que eles não estão conseguindo aproveitar bem essa questão da luz no visível, né? E aí eu pergunto, e se eu adicionar terra rara ou fazer alguma mudança estrutural, será se existe, então, esse deslocamento para a região visível da nossa melhor absorção? Certo?
Aí, depois eu tenho mais 2 perguntas, mas vamos aqui para essa primeira. Você já tem algum projeto assim nessa área? Eu trabalho com fotocatálise heterogênea mais em parceria do que no laboratório em si, mas sim tenho alunos. Ramon foi para a banca de Emerson, que foi com prata, e aí a gente já melhorou bastante. E eu estou com um aluno trabalhando com dióxido de titânio suportado em placas de latão, e a gente está dopando um outro metal. Eu só não posso falar ainda, senão o Luciano vai me dar um cascudo, Ramon. Mas, assim, o que dessa questão é o custo. Entendeu, Francisco? Porque eleva bastante, e é algo que tem sido cobrado nos artigos atualmente. Como eu disse, não dava para apresentar tudo aqui, mas a gente tem procurado fazer a análise de custo. Eu acredito que, ainda assim, a fotoperoxidação vai dar melhor. Já disse até para o meu aluno, eu sou orientadora, o Luciano é co-orientador dele, que eu acho que, ainda assim, a fotoperoxidação vai ser melhor do que o que a gente está propondo. Mas tem alternativas e a gente tem buscado. Tem muita coisa agora de POA com a dissorção, Francisco. Onde a gente faz o POA, eu tenho um artigo já publicado, tem outro que a gente está terminando de escrever, onde a gente faz o POA e, para esses intermediários, a gente vai lá e coloca um adsorvente. Então, tem muita coisa boa sendo colocada, e essa parte de terras raras pode ser, sim, uma boa alternativa, né? Francisco, só para te ajudar, cara, talvez daqui a uns meses eu possa te ajudar com essa resposta. Eu estou fazendo unos semicondutores que já, inclusive, estou fazendo essa mistura com tierra rara, inclusive colocando íons magnéticos, porque também esses fotocatalisadores importantes, não? Tem se estudado muito essa parte de incluir íons magnéticos dentro dele, criar aqueles semicondutores magnéticos diluídos e tentar também bombardear com íons de tierra rara. Talvez daqui a um tempo eu possa te ajudar, só que essa pandemia me deixou em fila de espera essa amostra para fazer toda a análise de fotocatálise, que é a única coisa que está faltando, porque a parte de caracterização está feita. Aí deixei as amostras, e em Teresina, inclusive, deixei as amostras, está em fila de espera lá. Mas, assim, é interessante, é bom, essa ideia tua é boa, e gostei de que você já está pensando em novas coisas, ou seja, você está indo a par do que a gente, do que as pessoas estão procurando. Muito bom. Muito obrigado. E tem outro ponto. Vocês têm alguma parceria com o Departamento de Engenharia Hidráulica lá da UFC? Porque, assim, atualmente, aqui no Ceará, a gente tem um projeto meio pioneiro de testar fotocatálise em grande escala. Nesse caso, o modelo piloto está sendo no Açude de Gavião. Se não me engano, foi inaugurado em 2009, e ali está sendo testado várias tecnologias para ser aplicado no tratamento de água aqui no Ceará. Porque aqui no Ceará a gente tem um problema com cianotoxinas, né, cianobactérias, que foi inclusive o tema do meu TCC, e aí também é outro tema de estudo que eu ia te perguntar se vocês lá no departamento já fazem algo voltado para a fotodegradação de microcistinas, enfim, neurotoxinas. E tem outro ponto, que é a questão dos fenóis da castanha de caju. Aqui no Ceará a gente tem uma produção muito grande de castanha de caju, só que um dos subprodutos são compostos fenólicos. E aí a pergunta é essa, vocês trabalham com alguma dessas linhas já atualmente? Não, os compostos fenólicos que eu trabalhei foi, como eu mostrei, de refinarias, tá? E de indústria de baterias, mas não de castanha ou advindo de alguma indústria alimentícia. E não tenho convênio com ninguém da UFC. Tem um professor do departamento que ele tem, sim, um reator em escala piloto já. Muito obrigado, professora. Por nada. Luiz, você queria falar? Professora, rapidinho, 2 perguntinhas. A primeira, professora, a frequência da lâmpada, lá que a senhora colocou na caixa, a senhora lembra do LED, qual é a frequência? Se vocês testaram outros tipos de lâmpada? A gente testou 2 tipos de lâmpada de LED. A frequência eu não vou saber te informar, mas elas têm 30 watts cada. A gente testou com
lâmpada de 100 watts, mas incrivelmente deu melhor o resultado com as menores. O que a gente tem hoje, e que ainda não coloquei, não tem ainda artigo publicado, que é a pós-doc que está fazendo, ao invés de ser 3 lâmpadas, foram 6 lâmpadas, tá? A gente já fez testes com 3, com 4, com 5, com 6, aumentou a eficiência para o fármaco que ela trabalha, mas também não aumentou tanto assim, não. É por isso que eu falei da importância da gente fazer a análise de custo, né? A minha aluna de mestrado que trabalhou com atenolol e propanolol, com 3 lâmpadas já foi suficiente, considerando custo e eficiência de degradação. Porque a minha pergunta é baseada no seguinte: será que com LED ultravioleta ele não aceleraria o processo? Não, porque a emissão de fótons, que é algo que a gente faz, a gente mede com radiômetro, é bem mais baixa do que o UVC convencional. Então, a gente tem LED UV, mas não melhorou não, Luiz. Não melhorou tanto não. A gente consegue sim degradar, só que algo que a gente faz em 2 horas, no LED a gente faz em 3, 4 horas. Mas que para a indústria, se a gente pensar no tempo de residência do efluente em algumas ET, dá para trabalhar com LED tranquilamente. Na verdade, para a gente aqui no Nordeste, como eu coloquei antes, o ideal é o sol. E aí, à noite, eu tenho um artigo publicado da aluna do 2º artigo que eu mostrei para vocês, que a gente mostra que fazer o fotofênton durante o dia e o fênton à noite já pode ser suficiente para a gente ter um bom resultado, uma boa eficiência de tratamento. Porque eu trabalho numa instituição lá em Caruaru, onde algumas indústrias procuram lá o pessoal que trabalha com engenharia ambiental, tem um curso lá de engenharia ambiental na SESC, não sei se a senhora conhece. Sim. E a ideia que eles estavam procurando também seria interessante o seguinte: criar um tanque, onde esse tanque, dependendo da eficiência do tratamento, tudinho, eles poderiam fazer esse tanque e tratar o resíduo que sai lá das lavanderias de forma bem mais rápida para ser jogado no rio, praticamente, né? Basicamente, todas as ETs de Caruaru, elas são muito semelhantes, né? Não sei se você já teve a oportunidade de visitar mais de uma, mas elas seguem o mesmo padrãozinho. Isso por causa de um acordo que teve lá atrás. O que dificulta, no caso de quando se faz necessária a presença de uma fonte luminosa, é a profundidade, tá? Então, em geral, acontece na superfície até uma certa profundidade. O que é que a gente faz em laboratório quando os meninos estudam diferentes volumes, quando a gente vai fazendo o scale-up, né? Manter essa razão, a área superficial e volume, porque se a gente aumenta demais essa profundidade, a gente não tem mais a penetração. E aí, por isso que a gente tentou o reator anular, como o professor fez a pergunta, de que ele pegasse uma maior região, e por enquanto não teve tão bons resultados. Então, o que a gente precisa é que essa altura ela não seja tão grande, porque senão a gente vai ter dificuldade de penetração desses raios. Já pensaram de colocar essa lâmpada dentro do líquido, professor, nas paredes dele? É o que eu estou justamente mesmo, mencionando, né? Que a gente fez com o bulbo. O grande problema é que aí não é todo tipo de vidro, né? A gente teve que fazer de quartzo para poder... todo tipo de material para que a gente possa fazer isso. E eu não sei o quanto que se conseguiria, talvez tivesse que simular uma piscina com lâmpadas ao redor dele como um todo. Por isso que eu mencionei lá as mangueiras de LED. Ok, obrigado, professora, parabéns pela apresentação. Nada. Alguém mais? Bom, eu só tenho que agradecer, professora, pelo tempo, acho que foi bem produtivo, foi bem interessante. Hoje, posso lhe mencionar que hoje tivemos participação de estudantes, ou seja, que mostra também o tema, a importância do tema. Geralmente são poucos estudantes, a vezes por aquela timidez, eles não participam, e hoje se sentiram à vontade, isso é muito bom para nós, né?
Então, só tenho que agradecer mais uma vez em nome do nosso programa. Obrigado, espero que as colaborações fluam a partir das coisas que a gente pode fazer junto. E, bom, Com certeza. Conte com nós para qualquer coisa. Mais uma vez, agradecido muito por ter aceitado o nosso convite, por nos mostrar todo o que você está fazendo e, bom, o que vai fazer daqui para frente. Como é de costume de nós, sempre abrimos o microfone al final para bater umas palmas para a professora, por favor. Isso a todos. Então, professora... Conte com a gente também. Eu só vou interromper aqui já a nossa gravação